Não adianta achar que você vai ter tudo, não. Você vai colocar um objetivo e vai atrás dele. A gente abriu mão de muita coisa para estar aqui hoje. Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Nick, do canal Nick em Portugal. E no vídeo de hoje a gente vai responder aquilo que foi pedido por inúmeras vezes pra gente. Qual foi o valor que a gente trouxe para Portugal? Então se você quer saber qual foi o valor que a gente trouxe, então fica nesse vídeo até o final. Hoje eu trouxe até reforço para poder ajudar. Então se você ainda não se inscreveu nessa tranqueira de canal, clica aqui. Tem um botãozinho escrito inscreva-se, mas se inscreve, poxa, eu vejo que um monte de gente assiste os vídeos, faz pergunta, eu vou lá, respondo, a pessoa me chama no Instagram, eu respondo a pessoa e quando eu vou ver a pessoa não é inscrito no canal. Então, pô, dá uma força aí pra gente, a gente que acabou, né, deixando tudo que a gente tinha lá no Brasil e veio pra cá tentar a vida. Então, peço pra você, se inscreve no canal, se você gostar e achar esse conteúdo de uma certa relevância, dá um curtir e vem com a gente nessa nova aventura. Então pessoal, agora que você já se inscreveu, já te dei esse tempo, só vou reforçar uma coisa. Você que não segue a gente no Instagram, eu vou estar deixando aqui embaixo, lá no Instagram a gente posta os bastidores desse vídeo, onde a gente estava, por exemplo, hoje a gente conheceu Aveiro, foi visitar a Águeda, sensacional, tá com os enfeites de Natal, ixi, a gente fez um monte de store por lá, então se você segue a gente, você fica sabendo antes. Além de que lá vocês vão ver várias coisas engraçadas no nosso dia a dia, os perrengues que a gente passa, que a gente traz um conteúdo mais sério. Lá vocês vão estar mais perto da gente, vendo assim, as facilidades, as dificuldades, os choros, os risos, tudo. Então agora eu vou fazer um pouco diferente. Ao invés de falar o quanto eu trouxe, esse eu vou deixar para um outro vídeo. Agora eu vou falar para você da nossa preparação. Quanto que a gente precisou para pisar aqui? Quanto que a gente gastou, se gastou com mala, se foi em médico, se não foi. Então primeiro a gente, para o vídeo não ficar muito extenso, aí eu faço em dois vídeos. Um, quanto foi preciso para a gente pisar aqui. E o segundo, quanto que realmente a gente trouxe em dinheiro. Porque aí isso é uma questão que é até muito particular também. Às vezes, o que você precisa para chegar até aqui é tudo muito semelhante. Agora, daqui para frente, aí vai depender se você quer morar no interior, se você quer morar no centro, se vai ser uma casa para dois, se vai ser quarto compartilhado, se você vai precisar comprar carro ou não. Aí dali para frente, aí são gastos que, né, se você tem filho ou não tem filho, pode mudar muito. Agora, a questão, por exemplo, de passaporte é o mesmo preço. Não importa se você tem filho ou não tem filho, o seu passaporte custa um X. Então aí você só faz as multiplicações. Então vamos lá, a gente tem uma listinha, vou tentar ser o mais sucinto possível porque é bastante coisa. A gente anotou praticamente tudo que a gente considerava que era relevante antes de vir para cá. Aí eu vou pedir desculpa se tremer a mesa, porque eu falo, eu bato e a mesa acaba sacudindo, não tem jeito. Então eu sou uma pessoa acelerada, angustiada, então vai me desculpar se o vídeo às vezes ficar vibrando assim. Eu vou passar para a Mayara e ela vai falando os custos, que ela que foi lembrando e aí fez até uma anotação. Então vamos lá, pessoal. O primeiro de tudo foi o passaporte, tá? O passaporte, ele tem um valor de R$ 257,25. Como a gente é em 3, aqui a gente gastou R$ 771,75. Isso com os 3 passaportes. Lembrando que eu sempre falo, quem me acompanha já sabe o que eu falo. Olhe a data do vídeo. A gente está em 2022, em novembro de 22. Se assistir esse vídeo em 2025, não tá valendo isso para você. Então, quem tá aqui nas proximidades desse período de novembro de 22, tá em torno de mais ou menos isso. Então, foi esse, R$ 771,75 com o passaporte, porque aqui nós somos em 3, tá? Na época só fazia em boleto, quando a gente tirou, mais ou menos em setembro, mas agora parece que eles estão fazendo no cartão também para facilitar em 2 vezes. Só confirma se essa informação ainda é válida quando você estiver assistindo. Depois, mala. Quem quer viajar precisa de mala. Nós ficamos na dúvida se a gente comprava uma por valor ou por custo-benefício. Num outro vídeo a gente falou bastante sobre isso. A gente deixa o vídeo aqui no link para vocês. Mas nós gastamos com mala R$ 1.500. Por quê? Nós compramos 3 malas de 10 quilos e nós preferimos pagar um pouco mais caro, mas para ter qualidade. Inclusive, no outro vídeo a gente explica que eles deram seguro para mala, que se quebrar, se rasgar, se extraviar, eles reembolsam o valor da mala pra gente, tá? Foi por isso que a gente resolveu investir um pouco mais, mas cada um tem a sua realidade. Compramos também a balança para pesar as malas, porque a gente sabe que tem limite de 10 quilos para trazer ela junto com a gente.
Então naquela de, ai, será que deu, será que não deu? E não correr o risco de ir no aeroporto ter que tirar as coisas da mala, a gente comprou a balança que vende na própria loja que vende mala. Que você pendura a mala e pesa. A gente preferiu investir, que foi R$60, mas pelo menos a gente se garantia nisso também. Quando você for comprar sua mala, você vai encontrar desde mala de 200 até mala de R$1.000. Depende tudo do propósito que você vai fazer, tá? A gente, inclusive, está planejando fazer outras viagens. Então, a gente não comprou uma mala para viagem única. Se você está viajando, está vindo, sei lá, para Portugal e o seu intuito é vir para morar, às vezes você só quer fazer aquele tiro rápido. Só toma cuidado de você não comprar uma mala muito frágil, porque se você vai fazer conexão, essas coisas, se você nunca fez uma viagem internacional, como a Mayara falou, isso eu explico no outro vídeo. A gente explica os detalhes assim, ó, as distâncias que é. Então você comprar uma mala muito frágil, eles pagaram 1.500 em 3 malas de 10 kg, eu acho isso um absurdo. Ok, a gente vai fazer outras viagens com essa mala. Se você só vai fazer uma, talvez não faz sentido. Só que quando você tiver tendo que se locomover dentro dos aeroportos, você vê o tamanho que é ele, se você tiver uma mala ruim, rodinha que trava, ou pior, se a rodinha quebrar ou a alça quebrar, aí você vai ver o que é ter que carregar esse peso, todo o trajeto que você vai ter que fazer. Então toma muito cuidado pra você não fazer o que a gente chama no outro vídeo de economia burra. Além disso, a gente comprou as passagens. A gente ficou, dentro do prazo que a gente pretendia vir, a gente ficou procurando as datas que o preço estava um pouco melhor. Nós compramos também as passagens, tá? A gente ficou procurando o preço ali dentro do prazo que a gente queria vir, quando estava mais acessível. Porém, outubro ainda é um mês que é o finalzinho do verão deles, então ainda não está tão acessível. Nós pagamos R$22.000 na passagem para os 3, ida e volta. As nossas passagens tinham um prazo de 7 dias. Então foi R$22.000 só de passagem. Se a gente escolhesse as passagens, por exemplo, para novembro, ela já caía para 15 mil. O que é legal, eu vou deixar um pedacinho aqui mostrando para vocês fazer pesquisa, dá para vocês entrar, por exemplo, no Google Voos. E aí ele vai te mostrando dentro dos meses, dezembro, janeiro, fevereiro, mais ou menos a média de preço. Então vocês que estão me perguntando, qual é a melhor época e tal. Se for por questão de preço de passagem, no Google Voos vocês vão conseguir ver. E aí dá para vocês mais ou menos calcular. E a gente não comprou com volta cancelada, não comprou com essas agências que tem 2, 3 anos, que tem agência aí que vende passagem para as pessoas, a agência tem 2 anos de vida. Eu não tenho nada contra quem tem 2 anos de vida. O problema é que tem algumas que às vezes não tem nem certificação. É um terceiro, um quarto, um quinto que vende supostamente de uma agência. Então, para mim não ter que ficar pesquisando a agência, saber se era credenciado ou não era, que é uma coisa que você tem que tomar muito cuidado, é porque assim, se tá tudo muito barato... E muito fácil. Alguma coisa tá errado. E qual que é o problema? Se você compra alguma que é mandrake e depois ela dá problema, você vai ligar para quem? Você vai fazer um boletim de ocorrência, vai instaurar, vai no juizado de pequenas causas. Às vezes não tem nem inscrição, não é nem regulamentada. E outra, mesmo se você conseguir abrir um processo contra essa empresa, cara, às vezes você já pediu para sair do trabalho, já tirou seu filho da escola. Olha o tanto de confusão que você tem. Então, às vezes a gente recebe até proposta aqui no canal de gente falando, anuncia minha empresa aí de viagem, tá, e você ganha uma comissão X. Tem gente que está empurrando tranqueira para a audiência, e isso é algo que a gente não faz aqui. Porque se todos os lugares estão vendendo a passagem para cada um a 5 mil no período de novembro, como que você acha que uma pessoa consegue vender essa mesma passagem por 2 mil? 1.200. Você fala, alguma coisa errada não está certo, como dizem por aí. Então assim, toma muito cuidado. As nossas a gente comprou pela CVC, porque é uma empresa que é consolidada, todo mundo conhece. Eu sei que vai ter gente que vai falar, eu já tive problema com a CVC, só que vocês pegam e vejam quantas passagens eles vendem por dia e qual é o índice de reclamação. Frente a outras que vendem 10 passagens por dia e tem 2, 3 reclamações, um índice de 30% de reclamação. Então, essa pelo menos é reconhecida pela ANAC, enfim, todos os órgãos de regulamentação. Dava mais segurança e o principal, fazia parcelado. Então você viu que a Mayara falou que a gente pagou o quê? 22 mil? 22 mil. Só que esses 22 mil, a gente decidiu não pagar tudo já no ato. A gente teria o recurso, mas a gente decidiu pagar parcelado.
A gente deu uma entrada e parcelou, se não me engano, foi em 6 ou foi em 7 parcelas. Porque a gente queria trazer o máximo de recurso possível. Uma dica. Lembrando que o vídeo de quanto a gente trouxe em espécie, em cartão, a gente vai fazer em um outro. Então, as passagens de 22 mil, que é o que geralmente é o que mais detona a galera, dependendo do prazo, dependendo da quantidade de pessoas que vai vir, a gente parcelou. E uma dica, se vocês forem comprar por agência tipo a CVC, quanto mais vocês conseguirem se antecipar para comprar, em mais vezes você consegue parcelar, porque eles têm uma opção de parcelamento no boleto também, para quem não tem cartão. Só que quando tá muito perto da viagem, eles não parcelam, às vezes parcelam em 2 vezes, vai ficar pesado da mesma forma. Se vocês conseguirem se antecipar, ir lá e comprar para daqui 6 meses, por exemplo, daqui 1 ano, você paga parcelado no boleto, e quando chegar a data da viagem, você não tem mais esse custo. Se vocês quiserem o telefone do rapaz que nos atendeu, chama a gente lá no Instagram, a gente passa, aqui a gente não tá ganhando nada para isso, diferente de outros lugares que empurram em vocês para vocês comprar, não. Essa aqui é a nossa experiência. Então a passagem média ficou em torno aí de quase 7 mil, com os impostos, tudo, deu em torno de quase 7.500 para cada. Então, a depender do mês que você for vir, tem de 3 mil, 4 mil para cada um. Então, o nosso deu em torno de 7,5, porque era finalzinho de período festivo, entre outras questões. Tá? Logo, seguro viagem. É necessário para quando você vai fazer viagem internacional, você ter um seguro viagem. A gente fechou na CVC também. Então, de repente, você quer também um contato de cotação de seguro viagem, a gente passa para vocês. É outra dica também, quanto mais perto da viagem, maior fica o valor. A gente começou a cotar, a gente estava vendo em volta de 600, 700 reais. Para os três já. Durante todo o período da viagem. Como a passagem a gente comprou para 7 dias, estadia de 7 dias, o seguro viagem, cobertura para 7 dias. A gente acabou resolvendo outras coisas e deixando o seguro para cima. A gente fechou, acho que 1 semana antes da viagem. Mas até que não foi tão A gente cima. pagou 920 reais. Então, assim, deu uma diferença de uns 200 reais, 250 pelo menos, se a gente tivesse fechado antes. É que era tanta coisa que às vezes a gente tinha que pagar e tinha que organizar. Que passava. E como isso era algo que a gente poderia contratar até com 24 horas de antecedência da viagem, às vezes tem lugar que diz que pode ser até no dia da viagem, eu estava cotando nos lugares. Então eu olhei no Banco Itaú, olhei no Banco Santander e tal, e pasmo, o que ficou mais em conta foi da CVC. Então por isso que a gente fechou por lá, não foi um combo. A gente fez as passagens, ele ofertou no dia, a gente não quis. Aí depois, faltando quase 1 semana para o voo, 3, 4 dias antes do voo, aí a gente fez uma nova cotação, uma rodada de cotações. Aqui ficou mais em conta, foi com eles, aí a gente acabou efetuando o pagamento. Sim, outro custo que a gente teve. Mesmo a gente já tendo a nossa casa alugada aqui, que mais no final do vídeo a gente fala pra vocês, a gente resolveu alugar 2 hotéis para ficar em Porto, que é o aeroporto que a gente chegou. Por quê? A gente sabia que depois ia ser corrido, eu já vim com trabalho, então assim, meus dias não iam ser tranquilos. A gente preferiu tirar 4 dias para conhecer o que desce de Porto e aproveitar. Então foi uma escolha nossa. Mas de repente você tá vindo, já tem casa alugada, não tá com dinheiro para ficar passeando, não precisa desse custo, tá? Então a gente escolheu fazer dessa forma. Uma dica, quando você entra, por exemplo, no Booking, tem alguns hotéis que quando você entra lá para fazer a locação, ele tem o cancelamento grátis. Até um dia antes. Então assim, mas isso pode, isso não pode. Se tá na lei que você pode fazer o cancelamento, faça, se caso, né, você queira fazer. Porque na hora que você vai passar na imigração, às vezes eles exigem o comprovante de estadia, se você tem um seguro viagem, passagem de ida e de volta. Então, às vezes você não sabe, está meio em dúvida. Enfim, lá no Booking tem várias opções. Acho que outras plataformas também tem. Você sempre dá uma olhadinha qual é o prazo que você precisa respeitar para fazer cancelamento, caso você não queira ficar igual a gente ficou 4 dias, 5 dias no centro de Porto. Às vezes você só quer ficar 2, 3 dias, enfim. Ou às vezes nem quer ficar, só quer ter um comprovante para se eles pedirem, mas você já vai direto para sua casa. É uma opção. Então nós ficamos em 2 hotéis diferentes. Ficamos 2 dias em um e 2 dias no outro. O primeiro hotel que a gente pegou, por 2 dias, nós pagamos R$ 965,39. Ele foi um Airbnb que a gente alugou. Ele estava assim bem no centro, então a gente não gastou com Uber, com táxi, com nada. Tudo você fazia a pé. Se você pega um pouco mais afastado, você economiza também. E a gente pagou esse valor porque a gente pegou em promoção.
Ele era um hotel que saía em média R$ 600 a diária. A gente pegou em promoção por 400 e um pouquinho, porque tem as taxas. Então valeu super a pena. Porque assim, ele era muito grande, muito bonito e muito bem localizado. O segundo hotel que a gente ficou, ele dava acesso a um outro lado da cidade, mas também era bem no centro. Esse a gente pegou pela Smiles, a plataforma que o Nick ele tem milhas do cartão de crédito. Então a gente pagou por mais 2 dias nesse R$ 871,72, mais 55 mil milhas que a gente tinha acumulado. Então assim, você não precisa se basear nessa questão do hotel que a gente ficou pelo nosso, tá? A gente estava num outro momento de vida, a gente sabia que depois disso ia ser ralo, ia ser correria, ia ser loucura, então a gente preferiu gastar um pouquinho mais em ficar em locais assim. Poxa, a gente ficou na travessa praticamente da Santa Catarina, então a gente estava perto praticamente de tudo, de tudo, de tudo. A gente acordava, dava 10 passos, caía num teatro, dava 50 passos, caía no Mercadão Municipal, então assim, a gente estava perto de tudo. Então a gente preferiu assim. Mas tem de tudo quanto é preço, Gosto, poxa, gosto. Tem gente que na verdade nem fica em nenhum, já tem a casa onde vai ficar e né, quando já pisa aqui acaba já cancelando, aí cada um faz a vida que quiser, não tô aqui para indicar nada para ninguém, mas no nosso caso a gente preferiu ficar 4 dias, mas teve, se não me engano, um desses dias que ela acabou ainda fazendo alguns trabalhos ainda durante um período. Mas assim, a gente ficou lá nesses hotéis, porque foi uma decisão nossa, a gente gostou, eu usei as milhas que eu tinha de cartão, mas dentro do seu planejamento tem desde hotel de R$ 100, R$ 200, né, parece um puleiro até, mas tem os de R$ 1.000 o dia. Sim, e lembrando que a gente também decidiu fazer isso porque eu já vim com o emprego garantido, então assim, a gente tinha uma certeza, não tava vindo para eu procurar algo, por isso que a gente também pensou, a gente não fez nenhuma loucura, a gente fez tudo muito bem programado. Pra vir de Porto até a cidade que a gente mora, dá mais ou menos 1h30 de carro, tá? Então a gente teve que pagar, ao invés de pagar um Uber, a gente contratou uma pessoa que fazia esse serviço. A gente pagou 140 euros pra pessoa, pra trazer a gente, as malas, tudo. Ela buscou a gente no hotel em Porto e trouxe a gente até a porta da nossa casa. Esse serviço, pessoal, eles sempre cobram em euro, eles não cobram em reais. Então assim, você que vai ter que ver a cotação do dia para você pagar o equivalente. É sempre em euro esse valor. Agora a parte burocrática, né? Que a gente teve que resolver no Brasil. Como a gente está aqui, a gente precisou deixar uma procuração para uma pessoa para se precisar, se ir no banco, no cartório, comprar alguma coisa, vender alguma coisa nossa, essa pessoa poder responder. Então a gente teve que fazer uma procuração de plenos poderes para a pessoa e a gente pagou nela R$ 275. Então aí você tem que ir com a pessoa no cartório, todo mundo assina, reconhece firma e eles fazem. Assim, qualquer coisa que tiver no Brasil, a pessoa consegue resolver para você. Você não precisa estar presente. E eu acho isso de extrema importância, principalmente se você já é casado, já tem algumas questões no Brasil, porque vira e mexe, provavelmente você vai precisar de alguém. Às vezes você é solteiro, tá vindo, não tem bens, não tem nada. Dificilmente vai ter alguma coisa para resolver, mas possa ser que apareça, e se surgir, você tá na roça. Sim, porque se você bloquear a sua conta no banco, usando o aplicativo com a senha errada, você vai precisar ir até a agência para resolver isso. A pessoa só resolve por você se ela tiver essa procuração. Se ela chegar lá e falar, eu sou a mãe do fulano, com o seu RG, ela não resolve se ela não tiver a procuração. Porque se você ainda tem algumas questões que você recebe no Brasil, depois quer transferir para cá, o aplicativo do seu banco, tem alguns aplicativos de alguns bancos, eles não funcionam aqui em Portugal. Vou falar de alguns que não funcionam. Então assim, se o seu der um problema, travar, você bloquear uma senha, se você não conseguir resolver por telefone, que você vai ter que fazer uma chamada internacional, você tá na roça. Então essa pessoa é de extrema importância, tá? Mas na dúvida, faça. Se você tem carro, tem casa, deixou coisas no Brasil, é imprescindível você fazer esse documento. Outra coisa, a gente que tem filho precisa matricular ele na escola. O histórico do Brasil só é válido aqui se ele for apostilado, pelo apostilamento de AIA que eles chamam. A gente pagou também R$ 150 para fazer esse apostilamento. A gente não trouxe com a gente na mala por prevenção. A gente ia mandar por correio, mas tinha uma amiga que estava no Brasil e trouxe pra gente quando ela retornou a Portugal. Porque, rapidinho, como que você vai explicar na imigração, caso aconteça, de, por exemplo, você separar, porque às vezes você sabe como é que é. Às vezes passa 100 pessoas, eles praticamente não perguntam nada, mas às vezes quando chega na sua vez,
às vezes que eles te perguntam um monte de coisa, leva pra salinha. Como é que você explica que você está indo a turismo, se caso você vier dentro dessa modalidade de estar vindo como turista e depois por algum motivo quer ficar, mas como é que você explica você trazer certidão de casamento? Quem é que viaja a passeio e leva a certidão de casamento, histórico escolar, a questão de vacinação dos filhos? É até compreensível. Ah, não, porque eu pensei que na imigração ia precisar. Agora, como é que você explica na imigração? Você está levando certidão de casamento, foto dos pais. Assim, depois a gente vai fazer um vídeo explicando as coisas que a gente acha relevante você levar ou não levar na viagem. Esse documento a gente não trouxe justamente por causa disso. Outra coisa, entre gastos que a gente teve antes de vir pra cá, de repente não precisou comprar. Então precisou comprar uma mochila a mais pra trazer o notebook no avião, meia, uma peça de roupa, tudo que a gente precisou comprar de Havaiana, alguma besteirinha, a gente gastou em média de R$ 400, com todos esses outros gastos, que foram várias coisinhas. E aí, às vezes você não precisa comprar nada para trazer, você não vai ter esse gasto também, então é da sua realidade. Outra coisa muito importante também, passar em médico, dentista, tudo que você tiver que fazer aí no Brasil. Então a gente, o Nick tinha feito a cirurgia do olho, não precisou passar no oftalmo, para fazer óculos, eu fiz o meu. A gente foi no dentista, só com o dentista a gente teve um gasto de aproximadamente R$ 2.000. De 2.000 pra cima, porque passou eu, o Nick e o Lourenço, a gente fez tudo que tinha que fazer. Eu tirei aparelho, a gente fez limpeza, fez tudo que tinha pra não ter problema. Médico, como a gente tinha um convênio, a gente não gastou do bolso. Então a gente fez pelo convênio, mas não deixem de passar em médico e dentista, gente, porque aqui não é a mesma coisa. Aqui é muito caro, não é acessível. E você não tem, assim, vários médicos igual tem no Brasil. Ah, eu vou pagar uma clínica. Não, aqui não tem várias clínicas. Então passem no médico e no dentista. Façam todos os exames se vocês puderem. Então, ó, só não, né? Esses gastos que a gente teve, que a gente falou pra vocês, deu R$ 29.914,75, arredondando R$ 30.000. Isso porque teve passagem, tudo. Então, R$ 30.000 a gente gastou só para sair do Brasil e vir até aqui. Se só de passagem ficou em torno de 22 a quase 23, então tirando as passagens, que aí vai depender do tempo que você vai vir, se você vai vir uma pessoa, se você vai vir 2, 3, 4, 5, vai trazer a sogra, o papagaio, o cachorro, enfim, tirando passagem, deu em torno de mais ou menos R$ 7.000, incluindo as nossas passagens, arredondando tudo para ficar de uma forma mais simples, a gente não ficar trocando só miudinho, ficou em torno de mais ou menos 30 mil. Agora, como você já assistiu outros vídeos, vocês sabem que a gente teve que pagar a casa antecipado. Só que isso vai depender. Tem pessoas que alugam antes, tem pessoas que preferem alugar quando chega aqui. Eu só falo uma coisa para vocês. Tá muito difícil você chegar aqui, eu vou alugar um Airbnb, porque eu vi muita gente fazendo isso, lembrando, você viu muita gente fazendo isso no começo de 2022, no final de 2021, agora em novembro de 22. Se você entrar esse mês no YouTube e ver a quantidade de brasileiros que estão voltando, à toa que o vídeo anterior que eu fiz foi justamente sobre isso. Um monte de brasileiro voltando, a grande maioria com problema do quê? Arrendamento. Sim, o pessoal tá conseguindo trabalho, mas não tá conseguindo casa. E aí vai morar onde? E como a maioria vem com filhos, às vezes não tem onde morar, dorme na garagem, na praça, na rua, então acaba voltando. Então, se vocês puderem dar uma atenção maior pra casa, procurar no Brasil, fazer contato com gente daqui, é sensacional, porque o negócio aqui tá difícil. Não é porque, vocês estão aí e não querem que a gente vá. Não, é porque é a realidade de quem tá aqui. O que a gente indica pra vocês? Assiste o vídeo, eu vou deixar no final como que a gente fez pra alugar. Então lá a gente vai dar dica como é que a gente fez, os cuidados que você tem que tomar pra não levar golpe, porque se você deixar pra chegar aqui e daqui você tentar alugar, você tem grande chance de já começar errado e já ter um monte de problema. Então a gente vai deixar aqui no final, porque esse custo depende de cada um. Se você quiser tentar sorte e esperar chegar aqui, ok. Mas isso eu não vou colocar no custo porque depende. O que a gente considera que é mais relevante é essa lista que a gente passou para vocês, desde cuidado médico, ao passaporte que é imprescindível, entre outras coisas. Sim, até porque lembrando que o valor que vocês vão pagar de Airbnb vai depender de quantas pessoas vêm. Então, se vocês pensarem, eu vou pegar 15 dias de Airbnb, porque em 15 dias eu consigo encontrar uma casa, e a diária for R$ 300, já faz uma conta aí de 15 vezes 300, quanto que vocês vão gastar só com isso? Às vezes compensa muito mais vocês alugarem uma casa estando aí, com todos os cuidados, claro. E lembrando, a gente não faz assessoria, não faz nada. O que a gente faz é a gente mostrar ou indicar os lugares que a gente fez. Tem um vídeo que eu explico como que eu fiz para comprar um carro, e como que eu fiz para parcelar ele sem precisar financiar pelo banco,
E às vezes as pessoas querem saber como é que eu faço. Então, lá no vídeo eu explico como é que eu faço, onde que é o lugar. Então a gente não tá ganhando nada com isso. Então a gente não faz assessoria, a gente não faz relocation, a gente não faz, a gente faz documento nenhum. Procure sempre pessoas certificadas. Sim. Cuidado também, porque se vocês pagam alguém que supostamente diz que faz, e chegar aqui vocês podem tomar um calote. Como a gente conheceu pessoas daqui, que estão aqui perto da gente, que pagaram e descobriram que não precisava ter pagado, e a pessoa não fez e agora gastaram tudo de novo. Então assim, se certifiquem antes de fechar com qualquer pessoa para não ter mais prejuízo. Então, pessoal, é isso. Então, o que eu quero desejar para vocês é foco, é força, é fé no propósito que vocês têm. Ah, Nick, agora eu desanimei porque eu tenho um filho. Não, esse foi o valor que a gente pagou hoje. Lembrando que agora tá na confusão lá da Ucrânia com a Rússia. Então, na época, quando a gente decidiu vir, teve uma disparada do querosene de aviação. Então, assim, a cada momento muda muita coisa. Mas o que a gente está falando para vocês é mais ou menos um valor para você ter aí uma base, porque esse foi o nosso custo. A gente que escolheu o local que a gente ia ficar, quantos dias ia ficar, o mês, quem ia vir. A mala melhor. A mala. Então, assim, se você quer fazer de uma forma mais enxuta, pode fazer. O que a gente quer passar pra vocês é não desistam, porque é possível. A gente chegou até aqui com filho, só que se planejem. O que a gente quer passar pra vocês é a importância do planejamento. Porque de repente não adianta você ver só o valor da passagem, olha o tanto de coisa que engloba uma viagem. Então assim, se planejem. Não desistam, mas se planejem. Faz o seguinte, em um mês, vai lá, faz o passaporte. Depois de 2, 3 meses, 6 meses, receber um 13º, compra a mala. Porque nisso você vai colocando um propósito para aquilo que você já quer fazer. Se você só, o dia que eu tiver 15 mil, o dia que eu tiver 20 mil, aí eu vou lá e compro tudo, aí chega um final de semana, você faz churrasco, no outro você passeia, no outro você viaja, e aí você sempre vai usar a mesma coisa, eu não tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro. Sim, pra gente estar aqui, a gente abriu mão de muitas coisas, gente. Não adianta achar que você vai ter tudo, não. Você vai colocar um objetivo e vai atrás dele. A gente abriu mão de muita coisa para estar aqui hoje. E lembrando que as nossas redes sociais estão aqui embaixo. Qualquer dúvida, às vezes tem gente que me chama lá para perguntar, eu posso levar tal coisa na mala? O que você acha que eu devo fazer? Gente, qualquer dúvida, chama lá no Instagram, porque às vezes aqui no YouTube é mais difícil. Então chama lá no Instagram, manda direct que a gente vai responder, o que a gente souber a gente vai auxiliar. A gente tá aqui, a gente como vocês, a gente tá no começo, a gente passou por dificuldade, então a gente tá aqui para ajudar. Mas hoje a gente tá aqui. Mesmo sendo difícil, a gente está aqui, faz 45 dias. E mais pra frente a gente vai soltar mais vídeos, mas assim, a gente já conseguiu realizar coisas, realizar sonhos que com 40 dias. Então não desistam, só se planejem. Então, pessoal, se inscreve aqui no canal, o vídeo já tá ficando longo, mas é aquilo que eu sempre falo nos outros vídeos. Se você quer viajar para um outro país, quer sair da sua realidade e não consegue assistir um vídeo de 10, 15, 20 minutos, então esse vídeo não é para você. Se você ficou até agora, então eu tenho certeza que você é uma audiência qualificada. E se você não se inscreveu, clique aqui embaixo para se inscrever, dá um joinha. Se você tem alguma dúvida, ela já explicou como é que você faz. E continua com a gente aqui que a gente sempre está postando conteúdo legal e maneiro para vocês, beleza? Valeu, pessoal. Tudo de bom. Tchau, tchau.